declaramos: Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aquele que governa para sempre. Declaramos: Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmão, irmã, durante 40 dias na Quaresma nos preparamos para a Páscoa, a ressurreição. Depois de 40 dias da Páscoa, aproximadamente, celebramos a festa da Ascensão do Senhor. Jesus que sobe ao céu. Não é a festa da despedida do Senhor, é sim a festa em que nós reconhecemos que Ele foi glorificado, que Ele está à direita do Pai. No mundo antigo, quando se colocava uma pessoa do lado direito de alguém que era uma autoridade que estava no centro, esta pessoa que estava do lado direito era considerada alguém com a mesma importância de quem estava no centro. Então vamos pensar num rei
que acolhe a um outro rei. E é justamente isto que a nossa fé nos apresenta. Jesus é Deus, tal como o Pai. Por isso que Ele está na mesma dignidade do Pai, junto com o Espírito Santo. Este Deus que desceu até nós, que se fez gente, que abraçou a nossa humanidade, agora sobe como Deus e ao mesmo tempo homem, de volta para a casa do Pai. E Ele leva com Ele a nossa humanidade. Cristo é a cabeça e a igreja que somos nós, somos o corpo, nós somos os membros de Cristo. Se Ele sobe aos céus, é justamente para nos mostrar que também nós, por meio dele, que nos dá a salvação, podemos um dia estar lá na plenitude, reinando com Ele, junto com o Pai, na glória com todos os santos. Mas antes disso, Jesus, Ele envia os seus discípulos, porque Jesus, Ele não se faz ausente quando Ele sobe aos céus, Ele simplesmente se mostra de uma outra maneira. Agora, os seus discípulos serão os seus braços, serão a sua voz, serão os seus pés, serão a sua presença. A presença sacramental na Eucaristia será a nossa grande força. E Jesus também vai se manifestar com a sua presença em cada cristão que está em comunhão com Ele, que é igreja, os cristãos. Então encerra-se esse tempo da missão de Jesus sobre a terra, e nesta terra inicia-se a missão dos seus seguidores. Tudo aquilo que Jesus fez e pregou, agora os seus seguidores também podem fazer, porque é promessa de Deus que aqueles que acreditarem fariam coisas iguais ou até maiores do que Ele fez. Por isso que Jesus diz que os sinais que vão acompanhar aqueles que acreditarem nele serão: expulsarão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos, as pessoas serão curadas. Tantos sinais que Deus realiza através daqueles que são a extensão dele no mundo. Tantos demônios que precisam ser expulsos, demônios da mentira, de opressão através de injustiças, abusos, os mais diversos, dos conflitos, do ódio, ou de tantas outras coisas que nos desumanizam, tantos pecados e situações. Como é urgente uma linguagem que é divina e que passa pelo coração humano, que é a linguagem do amor, a nova linguagem que Jesus vem trazer, e a linguagem que pessoas do mundo inteiro conhecem. É justamente a linguagem da gentileza, é a linguagem da solidariedade, é a linguagem da compaixão, é a linguagem do respeito. Esta língua todas as pessoas podem falar, e todas as pessoas são capazes de compreender. As mãos que curam, mãos de um sacerdote, mãos de um médico, mãos de uma mãe, mãos de alguém de oração que abençoa, que clama a graça de Deus e a cura sobre outra pessoa, mas mãos também que se abrem para ser generosas, para colaborar, como nós vemos no caso desta tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, não é? Que causou tantos danos, mas que ao mesmo tempo suscitou em tantas pessoas, não só daquela localidade, não é, mas do Brasil inteiro, uma solidariedade, não é? Um sentido de humanidade, não é? Lá está alguém que faz parte dessa humanidade a qual eu pertenço. Eu ouvia numa reportagem alguém que
vítima de todo esse transtorno, né, esse caos, dizia assim: isso está acontecendo, está sendo muito duro para nós, mas isso também está trazendo mais humanidade para muita gente. Então veja só como a humanidade, ela se revela nesses momentos mais críticos, e de diversas formas, não é? Seja por parte daquelas pessoas que se põem a ajudar, que se mobilizam, que se organizam, que arregaçam as mangas, que fazem acontecer, seja por parte daqueles que são oportunistas, que querem levar vantagem, que acham até ocasiões para explorar as próprias pessoas que são vítimas, não é? Às vezes alguém que se encontra como vítima encontra uma outra pessoa mais vulnerável também como vítima e acaba explorando de alguma maneira. Nós vemos situações assim nos meios de comunicação. Então nós vemos que a humanidade, ela traz essas duas possibilidades, não é? Ou de agir como pessoas que estendem a mão, como uma extensão mesmo do coração, ou pessoas que mostram aquilo que elas têm dentro delas, nessas ocasiões, nessas circunstâncias mais difíceis. E Cristo é aquele que, sendo Deus, se fez homem, vindo até nós para nos mostrar o caminho de volta para a casa. Por isso que Ele hoje ordena que os seus apóstolos anunciem quem Ele é, testemunhem com a sua vida, com a sua presença, o que realmente Deus deseja de nós, o que Ele nos chama a ser, a fazer. Os discípulos são aqueles que vão agora numa grande missão. Eles se espalham pelo mundo afora e levam a Jesus Cristo. E mais do que isso, encontram também a Jesus em outras pessoas. Quem é evangelizador não pode ter a pretensão apenas de que eu estou levando Jesus para os outros. Além de levar a palavra do Senhor, além de levar, né, a presença dEle com o nosso jeito acolhedor, nós também temos a possibilidade de encontrá-lo naqueles que nós ouvimos, naqueles que nós ajudamos, naqueles com os quais nós convivemos. Veja como Jesus está presente de diversas formas, né? Está presente naquele que vai, está presente também naquele que a gente encontra. Jesus é este que comunica o amor do Pai e nos faz também comunicadores desse amor. É justamente por isso que a igreja, há 58 anos, neste momento em que nós celebramos a ascensão e também a missão dos apóstolos que são enviados, vai falar sobre as comunicações sociais. E a cada ano, os papas sempre trazem uma questão muito atual. O Papa Francisco, de maneira especial, neste ano de 2024, traz na sua mensagem a inteligência artificial, a sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. A inteligência artificial está presente no meio de nós. É uma oportunidade e também um perigo. E o Papa não vem demonizar aquilo que é próprio da nossa época, porque nas diferentes épocas, né, ao longo de toda a história, as mudanças acontecem. Contudo, nós devemos pensar como que nós devemos viver nesse tempo de mudanças. Nós estamos num tempo em que a inteligência artificial traz muitas facilidades para nós. E algumas delas, para não dizer, né, tantas, são benéficas. Mas por outro lado, também podem ser uma armadilha. E aí que entra a sabedoria do coração, da qual o Papa fala, que não é apenas o uso da razão, né? Porque pelo uso da razão, algumas pessoas podem usar a inteligência artificial para manipular, para escravizar. Ou ainda, muitos de nós, ao invés de usarmos uma máquina, usarmos um aparelho, nós podemos nos deixar usar por esse aparelho ou por essa máquina. Isso acontece quando a gente perde
quando a gente perde a noção, não é, de que na verdade aquele celular é para eu me comunicar melhor com as pessoas, para eu me informar, e não para eu ficar preso numa bolha e num mundo à parte, e não para eu me distanciar dos outros que estão aqui próximos, né? E não para eu fugir das pessoas, apenas procurando aquilo que é do meu interesse. Então nós vemos aqui uma grande riqueza de possibilidades que a inteligência artificial nos oferece, de até facilitar o caminho de coisas que são do nosso interesse, né, com os algoritmos, mas também o grande risco que nós temos, não só de viciarmos, né, em alguns conteúdos, mas talvez de criarmos uma bolha e um mundo à parte, e o pior de tudo, um mundo de mentiras. Jesus é aquele que é a verdade, e como nós estamos hoje expostos a tantas mentiras, a inteligência artificial faz uma mentira parecer verdade, é capaz de criar cenas, vídeos que parecem reais, mas que dependendo da intenção das pessoas que estão por trás disso, pode realmente trazer repercussões, né, em nível mundial, quando não até mesmo anular algumas pessoas, acabar com a moral de alguém, quando essa pessoa é exposta por meio de tantas mentiras que são construídas. Nós estamos sujeitos a isso, em todos os campos. E a gente precisa ter a responsabilidade de não nos deixarmos desumanizar. Quantas pessoas que às vezes veem uma notícia, mas não procuram saber qual que é a origem dessa notícia. Será que realmente é isso? Né? Será que isso de fato é verdade, antes de eu passar adiante? Ou ainda, não é? O que eu ganho realmente passando determinadas coisas à frente? Será que isso está me ajudando realmente a me informar, né? Ou está me deformando como ser humano? Tem muitas pessoas que se tornaram extremamente agressivas com a internet. E às vezes é uma agressividade nem tanto com aquilo que a internet está ali numa manchete, num videozinho denunciando. Às vezes são outras coisas que as pessoas trazem, que são estresse do trabalho, que são coisas mal resolvidas na família, e que as pessoas acabam utilizando aquele meio para extrapolar. Às vezes o problema, quem sabe, seja no relacionamento, lá em casa, ou quem sabe até mesmo no próprio trabalho, com o patrão, com o funcionário, mas diante de um tema que se apresenta lá na internet, polêmico, todo mundo solta os cachorros, né? E a gente se perde no meio da nossa raiva, do nosso ódio, né? Propagando tantas coisas. O Papa Francisco fala de nós sermos plenamente humanos. E tem muita gente que pensa que ser plenamente humano é ser alguém que está andando no caminho contrário do divino. Muito pelo contrário. Jesus, sendo divino, ele se fez humano para nos mostrar a verdadeira humanidade. A humanidade que é santificada por Jesus Cristo faz com que a gente olhe para as pessoas com o olhar de Cristo, que é um olhar divino, que através dos olhos humanos iluminou o mundo. Jesus escolheu palavras humanas nas parábolas que ele anunciou, falando das coisas do dia a dia da vida do povo, para falar de algo divino. Ele foi o maior comunicador que se viu na face da terra. E não só comunicador, não é? O nosso Salvador. E a grande comunicação que ele tem para nós é uma boa notícia. O mundo está cheio de notícias ruins, não é? E é claro que não tem como a gente ficar alienado de muita coisa, mas a gente deve pensar, será que a gente está consumindo mais notícias ruins? Ou será que a gente está consumindo mais também coisas que nos edificam, coisas que somam na nossa vida, coisas que ajudam os outros? Tudo é uma questão de escolha. Tem muita gente que às vezes se perde, né, em tantas coisas e assuntos, e perde a oportunidade de levar uma palavra certeira, levar um bom conselho, levar aquilo que é sinal de esperança. Não vamos perder a nossa humanidade, não vamos perder a nossa fé,
Irmãos e irmãs, vamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo, porque quando o Senhor envia os seus apóstolos, quando o Senhor envia a cada um de nós, Ele nos dá a graça de sermos ajudados pelo Espírito Santo, que nos comunica toda a verdade, que nos capacita, que nos move. Nesse momento, eu gostaria de, antes mesmo de nós professarmos a nossa fé em Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, e que também nos faz participantes do seu reino,